Senhoras senadoras, senhores senadores, preliminarmente ocupo essa tribuna novamente porque quero afirmar que nós, senadores, não estamos parados, não estamos inertes com relação à crise econômica, moral e ética que estamos, infelizmente, vivendo em nosso país. Na última terça-feira, pela terceira vez, participei de um encontro-reunião com mais de 40 senadores na residência do senador Raimundo Lira. Essa não foi a primeira reunião-encontro que participei. Na verdade, foi a terceira reunião. A primeira foi no apartamento do senador Valdemir Moca. A segunda foi na residência do eminente senador Roberto Requião. E a terceira aconteceu nesta semana na residência do senador Raimundo Lira. Todos os encontros tiveram um só objetivo: de analisar e discutir a crise econômica que estamos vivendo e, evidentemente, as suas consequências. Neste último encontro se fizeram presente mais de 40 senadores, cujo convidado foi nada mais, nada menos do que o ministro da Casa Civil, ministro Jacques Wagner. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, na quinta-feira passada, ocupei essa mesma tribuna, nesse mesmo local, para expressar a mesma preocupação que vou expressar hoje, com o atual cenário econômico brasileiro e com as incertezas que dele estamos vivendo. Procurei naquela oportunidade fazer uma crítica, mas não uma crítica pela crítica. Minha intenção naquela oportunidade era de fazer um alerta, pois o sinal passou de verde para amarelo e hoje o sinal está mais do que vermelho. Ele está a grenar. Ele está encarnado, como se diz lá em Santa Catarina, numa crise sem precedente das últimas décadas. Não há mais dúvida que os brasileiros estão a enfrentar uma crise econômica prolongada, sobretudo pelo aumento de desemprego, pela inflação alta, pelo crescimento negativo e pelos conflitos deles decorrentes. Todos nós percebemos que o Brasil vive hoje um momento particularmente delicado nas suas relações sociais, agravados pelas dificuldades econômicas do presente. A fotografia do Brasil hoje, senador Lindenberg, infelizmente, não tem como negar, é de incertezas e até de desesperança. Todos afirmam que estamos sem rumo. O senador Roberto Requião fez um apelo para que a gente entre no rumo certo e construa um novo cenário para o Brasil. Então, que rumo é este? Estamos sem rumo? Estamos sem horizonte? Estamos sem futuro? Não. O Brasil é maior do que tudo isso. E nós precisamos continuar avançando. É preciso agir rápido, porque do jeito que está, não podemos ficar. Crise econômica se combate com atitude, com coragem. É preciso enfrentar a crise com um novo olhar, com os pés no chão, é verdade, mas com humildade e respeito aos brasileiros e às brasileiras. A bem da verdade é que o governo está curvado, ajoelhado, diante de uma crise que se agrava a cada dia. Precisamos, como falei, agir rápido, com firmeza, propondo um plano de união nacional que privilegie, sobretudo, o crescimento econômico, arrumando o que precisa ser arrumado, reformando o que precisa ser reformado, redefinindo o que precisa ser redefinido e mudando o que precisa ser mudado. No início do ano, senhoras senadoras e senhores senadores, fomos chamados a colaborar com o governo para aprovar um ajuste fiscal.
A promessa era de que, aprovado o ajuste fiscal, a economia voltaria a respirar e, em seguida, voltaria a crescer. Acontece, senhor presidente, que aprovamos aqui nessa casa o tal ajuste fiscal, que cobriria o déficit na época que, se eu não estou enganado, girava em torno de 60, 70 bilhões de reais. Porém, acontece que, passado alguns meses, nós que fizemos a nossa parte, me parece que pouco adiantou. Por quê? Na semana passada, ficamos sabendo que o déficit fiscal brasileiro é um número que pode variar entre 50 e 118 bilhões de reais, dependendo das concessões das hidrelétricas e de como será encarado o problema das pedaladas fiscais. Que ajuste votamos então? É fácil de entender. Esses números são aqueles que os economistas chamam de déficit primário. Indicam que o governo vai gastar este ano muito mais do que deve arrecadar. Difícil de entender é o outro déficit. O déficit que vai além das despesas financeiras do setor público, que pode atingir, paz, meus senhores, cerca de 400 a 500 bilhões de reais este ano. Este é o custo que brasileiras e brasileiros vão pagar em decorrência da dívida pública, que gira em torno de 2 trilhões e 700 bilhões de reais. E o que me causa mais espécie é que esse déficit gigantesco não tem sido abordado nessa casa de maneira objetiva. Essa dívida pública é enorme, é verdade, girando em torno de 65% do PIB. Porém, esse percentual até que é aceitável se compararmos aos países como os Estados Unidos e Japão. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos devem cerca de 125% do PIB. E o Japão deve cerca de 80% do PIB. Nesses países, a dívida elevada não traz as consequências que traz aos brasileiros e às brasileiras. Por uma simples razão. O juro nos Estados Unidos gira em torno de 1% ao ano. E aqui no Brasil, as taxas de juro são mais de 14% ao ano. Para ser mais exato, nós estamos com uma taxa de 14,25% ao ano. Um absurdo. Me recordo do empenho, da determinação do então vice-presidente José Alencar, que me parece que invariavelmente toda semana implorava para que se reduzisse as taxas de juros no Brasil. Eu quero fazer coro a esse tema, porque quero que alguém possa me explicar por que a taxa de juros no Brasil tem que ser mais do que 14%, quando nos Estados Unidos e no Japão esse número não chega a 1%. Nenhum país do mundo adota algo sequer semelhante ou parecido ou praticado aqui no Brasil. Ora, senhor presidente, estamos discutindo de tudo um pouco. Estamos discutindo cortes nos programas sociais que socorrem as populações mais pobres e mais sofridas desse país. Estão propondo, senador Lindenberg, tirar do orçamento da União cerca de 10 bilhões de reais do Bolsa Família no ano que vem. Estamos discutindo a ampliação da idade mínima para aposentadoria, cujo objetivo é reduzir o rombo ou o déficit da Previdência. Estamos discutindo o absurdo retorno da CPMF. Estamos discutindo como pagar as pedaladas. O governo deve mais de 50 bilhões aos bancos estatais. Enfim, estamos discutindo tudo.
Porém, na minha opinião, não estamos discutindo o óbvio, não estamos discutindo os juros. Os maiores do mundo, hoje na ordem de 14,25% ao ano. Não estamos discutindo o aumento do crédito. Não estamos discutindo medidas essenciais, primordiais, vitais para retirar os obstáculos do consumo. Não estamos discutindo medidas que visem o crescimento da economia, pois sem crédito não há investimento, e sem investimento não há crescimento, e sem crescimento não há emprego, e sem emprego não há consumo, e sem consumo não há impostos, e sem impostos os governos vão à falência, que, diga-se de passagem, senhor presidente, já está ocorrendo em alguns estados brasileiros. E um exemplo negativo, infelizmente, é o Rio Grande do Sul, que não consegue mais sequer pagar os seus salários em dias. E isso é um efeito dominó. Isso vai se ampliar, porque a arrecadação da União está diminuindo. E com a redução da arrecadação, isso vai afetar os estados e vai afetar também os municípios brasileiros, que não vão ter condições mais de manter aberto o posto de saúde, de comprar o remédio para as pessoas mais carentes. O quadro é preocupante, nós precisamos de uma atitude urgente, e o Senado da República não pode ficar inerte a esse quadro que nós estamos vivendo neste momento. Isso, na minha modesta opinião, senador Lindenberg, é o que está acontecendo no país, que até bem pouco tempo era conhecido por todos nós como o país do futuro. Será que alguém pode, já fiz essa pergunta ao senador Requião, só mais um minutinho, tem só mais 2 páginas, senhor presidente. Será que alguém pode me explicar por que a taxa de juros no Brasil tem que ser 14,25%, quando nos Estados Unidos é 1%? Se nós não temos inflação de demanda, a nossa inflação é de preços administrados pelo governo. E isso é inconcebível no meu ponto de vista, porque nós precisamos flexibilizar o crédito, como eu acabei de falar. Sem o que nós não vamos retomar o crescimento, e sem crescimento econômico não tem emprego. E eu não quero ser repetitivo, porque aqui nós já falamos muito sobre isso. Afinal de contas, que país é esse, senador Lindenberg, que vai gastar cerca de 400 ou 500 bilhões com o serviço da dívida e com o pagamento de juros? Que país é este que cobra 300 ou mais por cento do cheque especial? Que país é esse que está cobrando cerca de 30% dos empréstimos do crédito consignado, que é risco zero, é descontado na folha do trabalhador? Isso é um absurdo. Não é possível que esse cenário continue e permaneça, porque nós vamos cada vez mais caminhar para um abismo insuperável. Juros de cartão de crédito mais de 400% ao ano. Juros e cartões de crédito mais de 400% ao ano? Mas não é possível, eu não posso entender isso. Eu quero que alguém possa me explicar por que os juros é dessa natureza e são tão altos. Bem, mas o meu objetivo, não querendo abusar de Vossa Excelência, não é fazer a crítica pela crítica. Não faz parte da minha personalidade fazer isso. Mas é muito mais do que isso. É uma constatação que nós estamos fazendo hoje. É um alerta, é um sinal que é preciso ter coragem para enfrentar sem medo e sem fraqueza as mudanças que precisam ser feitas. Esta é a dura realidade do presente. Precisamos de um plano de união nacional. Precisamos de um plano de salvação nacional, sem o qual não vamos sair da crise, que se agrava, na minha opinião, a cada dia. Aliás, o meu partido, o PMDB, nesta semana ofereceu, através da Fundação Ulisses Guimarães, uma proposta que chamou uma ponte para o futuro, que muitos temas merece
uma nova reflexão, um novo olhar. Mas acho que é uma proposta. Quando nós não temos rumos, quando nós não visualizamos o horizonte, as propostas surgem de todos os lados, sem muita discussão, sem muito comprometimento, porque todos nós temos interesse de buscar medidas que possam nos tirar desse cenário que nós estamos vivendo. Mas eu pergunto, mesmo assim, se não é uma proposta ideal, como não é, eu tenho certeza que não é, mas por que nós não podemos utilizar essa proposta como ponto de partida para a construção de uma outra, que seja de união nacional, e caminharmos juntos, no mesmo sentido, no mesmo passo, na mesma direção e com o mesmo objetivo, para que possamos unidos, todos, situação e oposição, elaborarmos um outro plano, escrito, sobretudo, com muito amor e compromisso pelo Brasil. Um plano reformista, consistente, com propostas concretas, reais, viáveis, que resgate a confiança e, sobretudo, a autoestima dos brasileiros e das brasileiras pelo Brasil. Senhor presidente, não podemos assistir calado o Brasil desmoronando. O que esperar, como eu já falei, de um país que vai gastar esse ano 500 bilhões com o serviço da dívida e vai investir 100 bilhões, 5 vezes menos em saúde? Não é possível, isso está errado. Eu não sou economista, mas eu não posso admitir que essa dívida consuma os nossos orçamentos domésticos, que nos levam para o empobrecimento e que deixe de prestar assistência médica, sobretudo às pessoas que mais precisam e que estão aí a esperar de nós uma atitude real e concreta. Este modelo econômico que está aí, não há nenhuma dúvida, chegou ao seu limite e vai nos levar a um abismo. E eu não quero participar desse cenário. Não é possível. Não foi para isso que me dispus a enfrentar a minha 6ª eleição e vim para o Senado Federal com sonhos, com os ideais de aqui poder contribuir para construir um Brasil maior, um Brasil melhor, mais justo, mais fraterno, mais progressista. Eu não vim aqui para discutir aquilo, senador Lindenberg, que nós já conquistamos, que as conquistas foram feitas a duras penas, com muito sacrifício e com muito empenho. Vim aqui para defender aquilo que nós temos que conquistar. E é nesse cenário que eu quero me inserir hoje nesse discurso, nesse pronunciamento que faço. Porque o Brasil, senhor presidente, para concluir, agradecendo a benevolência de Vossa Excelência, o Brasil quer mudança e nós precisamos caminhar junto com a sociedade. Era o que eu tinha a dizer. Senador, muito obrigado. Senador Dário.